Boa noite, pessoal do site. Sou o professor Neto da turma de terça-feira, né? Nesse nosso novo tema, nesse nosso último desafio, nós vamos falar sobre as dificuldades em melhorar a educação no Brasil. Bom, eu atendi aos pedidos, ao clamor da turma de terça-noite, porque os demais temas deixaram uma certa fama, né? De não serem temas um pouco fáceis. Entretanto, eu começo dizendo que, muito embora o assunto seja um assunto mais recorrente, né, há uma dificuldade que é a questão da focalização temática, né? Nós vamos falar das dificuldades para melhorar a educação e não apenas então somente das dificuldades que a educação apresenta. A princípio, o aluno deve pensar nisso para ele poder elaborar a sua tese. E com foco nisso, uma das teses que ele poderia trabalhar é a questão da gestão da educação, né? A Constituição Federal diz que a União, o Estado e o município, eles devem trabalhar em regime de colaboração para que a educação ocorra, para promover a educação. O problema é que quando a gente olha no cotidiano, na realidade, há uma dificuldade de enxergar esse regime de colaboração, tendo em vista que a União quem tem mais dinheiro, o ente que tem mais dinheiro, gere, né, um número mínimo de escolas ou de instituições, porque a União cuida apenas então somente das universidades federais e também do Instituto Federal, né? O Estado cuida de todas as escolas estaduais e da educação estadual, e o município, que é o lugar onde o cidadão verdadeiramente vive, né? Cuida de todas as escolas municipais. E aí nós temos um problema porque o município e o Estado têm menos dinheiro que a União e ainda assim cuidam muito mais, né, de um número maior de instituições. Bom, quando a gente fala na questão da gestão, desse regime de colaboração e que ele não se concretiza, isso se mostra como um problema, mas não só neste sentido, né? A questão da gestão da educação, quando nós olhamos para o Ministério da Educação e nós vemos que é um ministério gerido, né, por administradores, isso é um problema porque nunca há um olhar, ou poucas vezes há um olhar de um educador para as necessidades do meio, né? Então, por exemplo, a ideia de estabelecer relações, né, entre o público e o privado, né? A ideia, a iniciativa de dividir essa responsabilidade com o meio privado, a responsabilidade da gestão, do espaço físico, por exemplo, de uma instituição pública é um problema, porque a Constituição garante que isso não deveria acontecer, né? E em acontecendo isso, o Estado está passando coisas que são de sua responsabilidade para o meio particular, e isso é um problema porque quem garante que as coisas vão acontecer como elas devem acontecer, né? Pensando nas questões pedagógicas, se você tem um ministro, né, que ele não é um educador, nós temos propostas como o ciclo, que foi uma proposta que veio e chegou e matou o professorado, porque a eminência, o risco, né, da reprovação era sim um grande motivador para que o aluno estudasse. Isso não acontecendo, o aluno começou a vir para a escola e ele começou a desdenhar da educação, sabendo que iria conseguir o diploma ao final, né, da conclusão do terceiro ano. Então isso também é um problema, né? Então o aluno poderia pensar nessa gestão. Diante disso, ele poderia abordar essa questão da crise, né? O sistema educacional, a gestão do sistema educacional vive uma grande crise. Então essa deveria de repente ser a tese, né? A crise que há na gestão, nós temos que pensar melhor nisso, nós temos que dar a gestão do Ministério da Educação para educadores, né? Não só o Ministério da Educação, mas também a direção das escolas, né? Quando são mal geridas as escolas e aí o dinheiro ele é todo desviado, isso é um problema e isso deve ser um pouco mais controlado pelo Ministério, né, da Educação e pelas entidades competentes, né? Pensando nisso, nós podemos pensar em algumas soluções. Eu fiz algumas colinhas aqui, né? Você pode propor justamente a questão do Ministério da Educação voltar para as mãos de um educador. Você pode pensar nos investimentos, porque, né, nós sabemos que há muitos cortes no investimento voltado para a educação, isso é um grande problema. Então a educação deve ser prioridade. A valorização não vem só da melhora do salário do professor,
né? Mas também do dinheiro voltado para a infraestrutura, né? Outra coisa que nós temos que pensar é que a qualidade da escola ela deve ser resolvida não só em estrutura em si, mas também na pedagogia aplicada ao ensino, né? Ao estudo. E isso vai vir de reflexões a respeito do trabalho do professor. E essas reflexões têm que ser feitas pautadas no cotidiano da sala de aula, né? Então há vários problemas que são voltados para a questão da educação, né? A violência, como superar tudo isso? Nós sabemos que há grandes problemas, mas nós não temos conseguido passar da reflexão para a prática, né? Então há várias questões que o aluno poderia pensar, né? Eu espero que o pessoal de terça-feira tenha ido muito bem. Este tema foi um presente para vocês e eu confio muito em vocês, porque nós melhoramos muito. Então, eu estou confiante de que vai haver vários adesivos, né? Vão haver vários adesivos na redação de todos nós. Pessoal, eu vou sentir muita saudade de vocês. É isso, até mais. Tchau, tchau.